3.500 bebês sobre positivismo. Aí eu guardei uma frase. Realizar meus sonhos, sem essa intenção. Sejam todos bem-vindos, no Facebook do Instagram, todos aqui presentes, muito bem-vindos. Opa! Que Pois situação. é, anda. A gente pede que sempre desligue os celulares ou deixe desligue os celulares ou deixe no silencioso, por favor. Eu vou abrir aqui ao acaso uma página de Minutos de Sabedoria. Aberto ao acaso. A página começa: não seja impaciente. Não tenha pressa. Não tenha pressa em chegar ao fim. Deixe que o tempo amadureça os frutos, de modo que possa colhê-los amadurecidos. Caminhe com segurança e constância, porque tudo nos chegará na hora exata e mais oportuna. Os frutos amadurecidos, a força, não são tão saborosos quanto os que amadurecem naturalmente. Saiba esperar com paciência e não desanime. Então, meus irmãos, vamos fechar os olhos. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. E pedir a Ele força, resignação, paciência, para que possamos entender que não é no nosso tempo, é no tempo, é no seu tempo, no tempo certo. Então, dê força para a gente conseguir mudar o que precisamos mudar, resignação em aceitar aquilo que não podemos mudar e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Obrigada por tudo. Ilumina a Rosângela, quem é que vai trazer o estudo de hoje junto com seus mentores. E agradecemos a presença de todos que aqui estão. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Rosângela, todo seu. O palco que é pequeno, todo seu. Só toma cuidado que ele anda. Esse palco anda, né? Você pode até se posicionar ele onde você quiser. Não, eu estou ótima aqui. Estou bem. Tem um lugarzinho para botar o pé aqui para empurrar a mesa. Gente, bom dia. Como a página falou, né, exercitar a paciência, vocês já estão começando a exercitar no momento que eu comecei a falar. Que vocês vão exercitar a paciência, a resignação, a resiliência, todas as coisas possíveis para que vocês saiam daqui melhores. E se vocês me ouvirem até o final, vocês já vão sair melhores. Né? Então não tem jeito. Bom, os bons espíritos realmente nos iluminam a todos nós, para que o estudo de hoje não é para vocês, é para todos nós. Principalmente para mim, que estou sempre procurando uma maneira de me posicionar melhor dentro do estudo. Eu trouxe um texto, que são os 500 da Galileia, que é a segunda vez que eu faço esse estudo. Eu gosto muito desse texto, é um texto que me emociona muito. Às vezes pago até um mico, porque eu me emociono a ponto de chorar. Aí fica pior ainda. Mas eu tento. Não sou uma palestrante, sou uma estudante da doutrina. Nem me afino com essa coisa de telefone, não sei quanto que eu olho. Não tenho postura de didática, né? Para tornar o estudo online uma coisa tão interessante. Porque às vezes é até maçante ficar vendo uma pessoa que não tem um traquejo, né? De câmera, digamos assim. Mas eu quero que fique a mensagem. Isso que é importante. Não faz muita diferença. Fica só ouvindo. Pegue o livro Boa Nova e vai estudar o capítulo 29, que tem o título dos 500 da Galileia. Na realidade, o livro Boa Nova, né? Psicografia do Chico, em parceria lá com o nosso irmão X, né? Ele traz umas novidades que não tem nos evangelhos. São histórias de Jesus que Jesus não colocou nos evangelhos, ou melhor, não foi colocado nos evangelhos. E o irmão X traz essas histórias. Tem histórias lindas, lindas, lindas.
E os Canos da Galileia é um texto, estava até comentando antes do estudo aqui, que é um estudo um pouco difícil, porque não existe menção nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Existe uma fala pequena, acho que no Atos dos Apóstolos, sobre uma reunião de 500, mas é uma coisa pequena. Não tem muito o que se falar. Mas aí eu fiquei estudando, e uma coisa que eu achei interessante para trazer para vocês, é que esse texto, essa situação que nós vamos estudar, foi feita na Galileia, os Canos da Galileia, porque na época de Jesus, o povo da Galileia era o povo mais humilde. Eu, sinceramente, não sabia disso. Era um povo bom, era um povo que se preocupava uns com os outros, e era até, de uma certa forma, um pouco preterido pelos judeus. Eu não sabia dessa história. Então, quer dizer, tem a ver o porquê de ser na Galileia. E antes, claro que eu vou ler o texto, né? Porque é um texto muito bonito e eu não saberia falar com as minhas palavras. Até porque eu fico tentando falar sobre Jesus. E eu percebi que para você falar de alguma coisa, você tem que conhecer. E toda vez que eu quero falar de Jesus, me dá um nó aqui, entendeu? Tipo assim, Rosângela, não se mete. Não é tão fácil falar de Jesus. Não é tão assim, de repente, de improviso ou com uma emoção. Eu trouxe até uma frase que eu também comentei antes aqui, que foi perguntada ao Divaldo qual era o maior desafio da experiência dele aqui na Terra. E ele falou assim: diminuir o abismo entre o que eu faço e o que eu falo. Claro, pegar essa frase para mim, né? Porque existe um abismo muito grande entre o que eu falo e o que eu faço. Mas eu estou tentando diminuir esse abismo. Diminuir essa distância, né? Porque a gente tem vontade de fazer as coisas. Tem uma força que nos impulsiona. Mas é como se a gente apagasse uma luz quando a gente sai de casa. Apaga a luz e sai, fica tudo no escuro, tudo calmo. E a gente precisa, quando sair daqui, ou quando se movimentar em qualquer coisa, dar continuidade, né? Não deixar que isso seque na gente. Porque estar no mundo, como o pessoal fala, sem ser do mundo, às vezes é muito difícil. Porque existe uma onda muito grande para fazer com que você fique, vou dizer assim, deprimido, mas desanimado, né? E Jesus também falou, né? No mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma outra frase que eu já falei da outra vez. E nós também temos que vencer o mundo, mas não o mundo como Jesus venceu, mas vencer o nosso mundo íntimo. Esse é o mundo que a gente precisa estar constantemente trabalhando, né? É aquela luta daqueles dois lobos, né? Que nós temos, aquele que é mais raivoso e aquele que é mais mansinho. Qual é que a gente está alimentando? Não é que a gente não vai alimentar num momento onde a gente precisa ser um pouco mais contundente, mas saber, né, usar a palavra, saber usar as coisas que a gente estuda no dia a dia. Porque como ter paciência? Você quer treinar a paciência? É só você pegar seu carro, né, por volta de umas 8 e pouca da manhã, atravessar a serrinha e ficar no engarrafamento na Roberto Silveira, com aqueles carros querendo estar na sua frente, fechando, inclusive, tudo mais. Ali você vai treinar a sua paciência. Numa vez só não, todos os dias de manhã, na volta também, depois do dia cansado, aí você treina a sua paciência. Eu posso dizer outros exemplos para se treinar a paciência, a fila de banco, do INSS, que é pior, né? Então, enfim, o treino do nosso dia a dia, né, das nossas virtudes, elas estão aqui, todo dia um pouquinho, né? Aí, antes de começar o texto, eu trouxe
umas dúvidas para deixar na cabeça de vocês. Quem são... Isso aqui anda, gente. Isso aqui anda. É a pegadinha do Ernesto, não é possível. Eu não sei nem se eu quero mais encostar nisso. Quem são esses espíritos, esses 500 da Galileia? São alguns espíritos, são espíritos especiais ou são espíritos afins com o que Jesus propôs? Porque há uma diferença, né, entre servir a Jesus e servir com Jesus. Trocadilho, né? A gente está sempre com esses trocadilhos, mas que funciona quando a gente começa a querer refletir nas nossas atitudes. São trabalhadores constantes na seara de Jesus. Então, são aqueles trabalhadores que, apesar dos pesares, insistem. Imagina se Jesus tivesse desistido da gente. Os verdadeiros espíritos, a missão do espírita. No finalzinho, se tiver tempo, tá ali o relógio. Se tiver tempo, eu vou explanar um pouco mais sobre a missão dos espíritas, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, que é muito fácil, né? Porque nós já aprendemos que o verdadeiro espírito se reconhece pelo esforço normal das mais inclinações. Posso até falar rápido, que todo mundo sabe. Então nós vamos agora treinar qual é a missão dos espíritas. E qual a nossa contribuição para a humanidade. Os 500 da Galileia, nesse texto, esses espíritos, eles contribuem para a humanidade. E qual é a nossa contribuição, não só enquanto pessoa, em relação à própria natureza, ao mundo, ao lixo, à poluição, ao nosso respeito com o outro. Agora não tem, a gente sempre fala dessa pandemia, a preocupação que todos nós temos em estarmos bem, não é bem para a gente, mas é bem para o outro, porque nós somos responsáveis pelo que pode acontecer ao outro. Isso é muito importante. Porque o nosso egoísmo é tão grande que de repente eu fico assim, eu não estou ligando para isso não. Mas eu posso ser um veículo para chegar a uma outra pessoa e ceifar aquela vida. E o transtorno que eu posso causar naquela família, né? Às vezes até sem saber. Mas ao deixarmos o corpo físico, né, vamos estar de frente com nós mesmos, com todas as coisas que fizemos de bom e de ruim. E muitas das vezes vamos ficar envergonhados, às vezes de atitudes pequenas que poderíamos não ter tomado, por vaidade, por orgulho. E continua. E esses espíritos, eles trazem uma mensagem muito importante para a gente, que é nós trabalharmos com desinteresse próprio, né? Porque a gente está sempre... Eu me lembro que alguém falou uma vez que às vezes a gente está ajudando o outro por constrangimento. A gente começa a ajudar a ter um trabalho por constrangimento, porque a gente estuda tanto que tem que ser bom, que tem que fazer o bem, que a gente se sente constrangido quando não faz. Aí a gente começa a trabalhar, e quando esse trabalho começa a fazer parte do nosso dia a dia, aí você nem percebe. É que nem dirigir, né? Ninguém entra no carro e fala, eu vou ligar o carro. Agora eu vou botar o pé, eu nem sei falar na embreagem, no acelerador, e vou passar a marcha. Ninguém faz isso. A gente entra, liga e sai. Quando você está aprendendo, você fica com esse mecanismo. Mas quando você já sabe, é mecânico. Você faz e acabou, automático. Exatamente. E o nosso aprendizado, o nosso interesse pelo outro, o nosso amor pelo outro, ele vai sendo construído. E é construído todo dia, principalmente nos dias em que não estamos bem, principalmente nos dias em que eles não estão bem conosco. E a gente vai construindo isso. E esses 500 da Galileia foram espíritos
na época, pessoas que foram reunidas num lugar. E Jesus já havia morrido. E essas pessoas eram pessoas simples, pessoas do povo, pessoas jovens, pessoas crianças. E elas estavam sentindo uma imensa saudade de Jesus. E eu fiquei pensando assim, por isso que eu quis trazer esse texto. Porque todo mundo fala que na época do Natal, né, nessa época, dezembro, novembro, tal, no finalzinho de novembro, Jesus se aproxima da terra. Não faz diferença se é dia 25 de dezembro, se é dia 14 de fevereiro, 3 de março. De qualquer maneira, nós formamos uma psicosfera em cima do dia 25 de dezembro e ponto. E todos nós, né, a maioria das pessoas, ficam mais solícitas, mais assim, leves, com vontade de ajudar. Parece até que essas luzes todas que iluminam a cidade são para ver se iluminam nós todos por dentro. Para que essa luz que está do lado de fora, ela penetre na gente. E que a gente pudesse fazer dessa luz uma coisa constante. Podia me dar uma oportunidade? Estou aqui. A Thalia. Obrigada. Gente, sabe o que acontece? Eu vou falar, eu não tomei café da manhã e eu tenho problema de hipoglicemia, então eu estou ficando um pouco tremendo. Você quer um guaraquaque? Aí eu quero uma coisa assim, só para pagar o mico aqui. Então, aí eu pensei, esse texto fala de um povo que conviveu com Jesus, como poderia ter sido nós também. Se não estávamos no corpo físico, estávamos na psicosfera, estávamos ali como espíritos amigos, né, para ajudá-los. E eles estavam com muita saudade de Jesus. E por conta dessa saudade, por conta dessa necessidade de estar com Jesus, alguma coisa mudou. Ele começa a se aproximar da terra. E eu lembrei disso agora no Natal. Quando a gente sabe que Jesus se aproxima da terra, se aproxima da gente, tipo assim, olha, na realidade, nunca deixou de estar aqui. Ele sempre esteve. Nós é que às vezes desligamos. Ai, fica tremendo assim, né? Você pode tremer, você não pode sambar. Eu tenho que beber rápido. Já é a segunda vez que eu faço isso. Não se preocupe. Se preocupe. Que ontem foi aniversário do meu filho, então eu fiquei arrumando tantas coisas que eu esqueci de tomar um café. Então, essa aproximação de Jesus, né, não mostra que na realidade ele sempre esteve, mas a nossa percepção é que muda em relação a ele. A LBV tinha uma fala que era o Natal permanente. E eu às vezes fico pensando se a gente tem essa possibilidade de fazer esse Natal constante dentro da gente. Mas a gente precisa de uma certa forma de uma psicosfera maior. Eu me lembro que em junho começou um canal da TV a passar filmes de dezembro, filmes de Natal. Gente, eu sentava ali, eu via tudo aqueles filmes de Natal. E ficava pensando assim, eu vou ter a mesma sensação como se fosse de dezembro. É tão difícil, sabe? Porque a gente busca uma sintonia assim, mas se eu não tivesse deixado apagar aquelas luzes todas dentro de mim, eu sentiria isso normalmente. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Até que ponto nós estamos caminhando literalmente com Jesus? Até que ponto que a gente tem essas luzes todas acesas dentro da gente e não precisa chegar um dezembro para a gente ser um pouco mais solícito, um pouco melhor, um pouco mais atencioso. E por que não sermos também esses 500 da Galileia? São espíritos que encarnam até hoje na Terra para alavancar o nosso crescimento. São espíritos que chegam entre nós e nos ajudam a modificar. Então não precisa ser mais 500. Na época de Jesus era 500.
Mas quantos deles já não nos ajudaram a nos tornarmos melhores? Quem de nós aqui quer ser um desses espíritos, trabalhando literalmente na seara do nosso mestre? Não quer dizer que tem que ser essa aventura nessa vida, mas a gente tem que se preparar. Se eu quero fazer medicina, eu não posso acordar hoje e falar assim, vou fazer medicina. Não adianta. Eu tenho que aprender a ler, aprender a escrever, passar por todo aquele processo de aprendizado e me tornar uma médica, com muito esforço. E é esse o esforço que nós temos que fazer para nos tornarmos esses espíritos que colaboram na seara do Cristo. Porque o nosso papel aqui é esse, ou tem algum outro. Né? Pararmos de procurar um pouco por nós mesmos, olhar um pouco mais para o outro, viver. Mas enfim, depois eu me alongo nas nossas reflexões sobre esses espíritos. Olha como é bonito o texto. Eu vou parando, claro, né? Os 500 da Galileia. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossaram-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa da sua palavra e do seu convívio. Gente, para a gente sentir saudade de alguém, ou sentir saudade de alguma coisa, nós temos que ter tido contato com ela, nós temos que ter tido vivência. Então a nossa saudade de Jesus tem que ser uma saudade experimentada. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. Claro que a mensagem do Mestre foi imortal, está aí até hoje. Ele nem precisou gritar, ele não precisou impor. Por quê? Porque ele fez o que nós devemos fazer, demonstrar. Jesus não deixou nada escrito, não é isso? Os apóstolos que escreveram. Mas ele experimentou, ele vivenciou. Ele não tinha aquele abismo. Tudo bem que ele é um espírito hiper, mega iluminado. Mas nós todos somos propensos a ser assim, um espírito puro. É o caminho. Podemos retardar também, né? O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Porque Jesus, depois que desencarnou, ele acho que apareceu entre 12 e 18 vezes, uma coisa assim, para algumas pessoas, né, da vida dele. E essas pessoas ficavam felizes, né, quando encontravam com ele. Os companheiros inseparáveis e tímidos, íntimos, se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Porque a vida continua, a vida não termina. E eles pressentiram que teriam que dar continuidade. Inclusive dar continuidade ao que Jesus propôs. Não havia que se ficar parado, lamentando. As lembranças do Mestre eram lembranças vivas, eram lembranças de ação e não de recordações tristes, eram coisas alegres, né? Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga, cada detalhe do serviço, surgiam recordações vivas no tempo. Eles passaram a vivenciar novamente. Eles estavam trazendo a presença de Jesus para junto deles. E como é que a gente faz para trazer a presença de Jesus para junto de nós? Essas vivências no bem. Eu sei que é difícil a gente fazer isso sempre, mas é possível, né? É possível. É um exercício, né? É um exercício, mas que a gente precisa ficar esperto, porque quando vem um problema, uma dificuldade, a gente acaba
lembrava o contentamento de Jesus ao repartir o pão. Gente, imagina Jesus repartindo o pão. Não era uma coisa assim, tipo, coisas simples. As mensagens que nós temos, tudo nos remete à simplicidade. Então não precisamos de grandes luxos, não precisamos ter uma coisa enorme para poder repartir, não precisamos ter muito dinheiro para poder dividir ou muito pão. O problema é que nós ainda estamos naquela fase de dar o que nos sobra e não dividir o que temos. A gente dá aquela roupa que não usa mais, né, Bela? A gente dá aquilo que não nos serve, mas não dividimos o que temos. Uma vez eu vi um palestrante falar, já falei isso diversas vezes, vou continuar repetindo, que ele fala assim, quando você for arrumar seu armário, tirar tudo que você não quer mais, tira tudo. Tudo que você não quer porque vai servir para alguém, que seja bom. Depois você vai naquela roupa que você deixou, que você vai usar, e tira uma peça. Só uma. Da que você vai usar. Esse é o exercício de dar, dividir o que temos. Às vezes, eu olho no meu armário e tento tirar uma blusinha ou outra. Mas é o que o Ernesto falou, é o exercício. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao repartir o pão. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava as suas recordações de bom ânimo. Quanto mais intenso o trabalho, né? Mais bom ânimo eles tinham. A noite silenciosa reclamava sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizaram os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. Os apóstolos, né, eles são a palavra de origem do grego, que é os que ensinam. Os discípulos são os estudantes, são os alunos. Então tinha os que ensinavam, que são os apóstolos, e tinha os seus discípulos, que são aqueles que aprendem. E sem esquecer, gente, que quando Jesus foi montando o apostolado dele, ele não pegou ninguém tipo PhD em alguma coisa, mas pegou pessoas simples, até para mostrar para a gente que de repente uma pessoa rude, como muitos dizem que Pedro era, né, uma pessoa assim difícil, meio carrancudo, e foi um dos apóstolos que cuidou e nos deixou um legado da história de Jesus. Então eram pessoas como nós, pessoas com defeitos, pessoas com vícios, né? E que entenderam a mensagem. Tudo bem que estavam lá, a gente fala assim, estavam lá com Jesus. Será que a gente não estava lá também, não? Com certeza. Né? Bom, a residência modesta de Cefas, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser um parlamento amistoso. E ele continuou toda essa descrição de como eles se sentiam em relação a Jesus. Eu vou pular um pedaço aqui. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, todos eles, os apóstolos, os discípulos, aqueles que voltaram a trabalhar, aqueles que estavam sentindo uma necessidade de vivenciar novamente o que Jesus tinha deixado. Ao lado de pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto nas impostas se amontoavam a assembleia de fiéis seguidores de Mestre. Via-se ali algumas centenas de rostos, embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitados cujos cabelos alvejavam de neve dos repetidos invernos da vida. Olha que lindo. Eu me senti, né? Porque eu já estou com meu cabelo em neve. Mas enfim, eram pessoas comuns que foram pouco a pouco mexidos por essa presença, por essa necessidade de estar com o Mestre mais uma vez, para refazer as forças, para poder dar continuidade àquilo. Porque é muito a gente que tem
parente que morre, né, que desencara, por mais que eles falem que eles sentem saudade, né? E a gente tem às vezes aquela necessidade de estar perto, de estar ali juntinho. E o que a gente faz, né? A gente para, pensa e vai reunindo memórias boas daquela pessoa. E foi isso que eles fizeram aqui em relação a Jesus. Pegaram todas aquelas memórias, todos aqueles momentos, aquelas coisas bonitas, aqueles ensinamentos de Jesus no monte. E essas pessoas todas movidas por um único sentimento, a saudade do Mestre. Isso é muito bonito, né? A saudade do Mestre. E foram todos movidos por esse sentimento e se reuniram nesse lugar. Deixa eu pegar aqui. Foi nesse instante de indivisível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume, iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Gente, tá sério, né? Isso é muito lindo, né? Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão imensa que os mais fortes dobravam o joelho. Porque Jesus, tem muitos contos que falam, né, da luz de Jesus que ofusca, né? Mas ele veio, ele estava chegando. Alguns soluçavam de júbilo, presa das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava. Vocês conseguem imaginar isso, né? Vocês estão conseguindo ver Jesus chegando numa luz e abençoando? Porque ele pode estar fazendo isso agora, né? Se a gente conseguir vivenciar isso. E as mãos de Jesus, do Mestre, tomavam de atitude de quem abençoava, enquanto o divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte daquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Aí agora Jesus vai começar a falar, sem mover os lábios, porque ele falava no coração, ao coração. A gente sabe que o Espírito não precisa ficar mexendo a boca para falar nada, porque ele fala pelo pensamento. Ele fala com o nosso íntimo. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em que meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. E o caminho vai ser fácil. Depois dele é a vós que confiou a tarefa sublime da redação pelas verdades do Evangelho. Jesus conhecia aquelas pessoas, sabia que podia confiar, mas sabia também que o caminho para quem quer fazer o bem, viver no bem e se dar para o outro e abrir mão das próprias vicissitudes não é fácil. Eles serão semeadores, vós sereis o fermento divino. E todo mundo sabe, né, a história do fermento, né? Que multiplica, que aumenta, né? Que faz com que a massa cresça. Instruí-vos, os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrar na posse do tesouro celestial. Muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Eu, em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Texto no livro Fonte Viva, que se chama Bases, título Bases, no Caminho Real de Vida. E nós precisamos formar essas bases em nós, trabalhar, perceber o que é o alicerce
A gente não pode se construir em cima a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte de todos os que dominam na carne perecível. Outro texto que também tem no Fonte Viva, né? O que é a carne? Não é a carne que é fraca, gente, é o espírito. Porque a carne, ela não é nada sem o espírito. Nós é que movimentamos, nós enquanto espíritos é que movimentamos o corpo físico. O corpo físico sem o espírito não se movimenta. A vontade é do espírito, a vontade é nossa. Mas sempre temos, né, que arrumar desculpas para as nossas atitudes justificadas. Mas no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Mesmo que nós tenhamos chagas, é dali, é de nós mesmos que vai sair o sustento para os outros. Até que meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala, claro, não sei, mas que o finalzinho dela fala que uma sociedade vou falar mais ou menos, tá, gente, representada pelo Cristo, ninguém morre de fome. Numa sociedade que segue o Cristo, uma coisa assim, ninguém morre de fome. Quando a gente pensa no mundo, quando eu penso nessa questão, que eu leio isso aqui, mas eu acho que a gente não está muito longe não de modificar, dependendo do nome. Então, no entanto, até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei vossa solidão com a minha assistência incessante. Olha, ele vai encher a nossa solidão com a presença dele incessante. Mas às vezes estamos tão fechados em nós mesmos, né, tão preocupados com a nossa própria dor, que não percebemos que não estamos sozinhos. Eu mesmo não consigo, sabe, gente? Eu estou que nem o Divaldo, meu abismo está grande. Bom, gozarei em vós como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sobre as arremedidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campeiam as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pararem as sombras da desorientação. Lembra das sementes, né? Semeou aqui, semeou na rocha, semeou no... Nós somos sementes, a gente pode brotar. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Ele está falando para os homens, mulheres, crianças que amavam e estavam ali, sedentos da presença de Jesus, precisando desse bálsamo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos escuros e ásperos.
Entretanto, não temais. Sede fiéis ao meu coração, como vós sois fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos que vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. A 10ª lei, né, gente? A lei de justiça, amor e caridade. E, se não me engano, na questão 648, não sei, diz que se nós praticarmos a lei de número 10, nós estaremos praticando todas as outras normas. Justiça, amor e caridade. É o caminho para que a gente possa entrar aqui nessa vibe de bondade. Sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre rodeado de luz, como a elevar-se ao céu em demandas de sua gloriosa espera do infinito. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto, como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos escarquilhados desceram as encostas, unidos uns aos outros, como solidários para sempre no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãos de passo vacilante, coroadas da neve da experiência da vida, abraçavam-se as filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez d'alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam felizes, adivinhando a necessidade da cooperação na esfera santa. Os antigos discípulos cercavam a figura de São Pedro, choravam de contentamento e esperança. Naquela noite de imperecível recordação, eu não disse que foi difícil. Tem que ler, Quer que leia? Quer que leia? Quer ler? Quer que eu leia? Pode ler. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Opa! Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos a por vir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles encarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas, nos círculos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com um resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de beleza dos céus, e no seio das mais variadas religiões da terra continuam revelando o desejo de Cristo, que é a união de amor, de fraternidade e de concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal, para que os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos da terra, eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus,
nos países dos corações e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Gente, qualquer religião, qualquer lugar do mundo, qualquer cor, qualquer sexo, qualquer ideologia, imagina, esses espíritos estão se multiplicando. Não são só 500, foram 500. Mas essa mensagem de Jesus, quando ele veio para deixar essa mensagem, foi para todos nós. Não é para quem está fora do corpo físico. Nós todos podemos alcançar esse caminho, né? No capítulo 20, Erasto fala, ide e pregai, ide e pregai. Ele faz isso o tempo todo. Então nós mesmos podemos ser, qualquer um de nós, sempre falamos de sermos as cartas vivas do Evangelho. O que é ser carta viva do Cristo? É exemplificar. É difícil? É. Mas a gente não tem outro caminho. Às vezes, por exemplo, para vocês, eu me emociono mais por vergonha do que por qualquer outra coisa. Por conta desse abismo que ainda existe, mas que a gente precisa trabalhar. Trabalhar para ser melhor. Trabalhar para ser melhor para o outro e para nós mesmos. Abrir mão da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas prepotências. Às vezes a gente fala que entre ser feliz e ter razão, eu quero ser feliz. É mentira ainda. A gente quer ter razão, a gente quer bater que a nossa razão é a verdadeira. E não é dessa forma. Vamos procurar realmente ser felizes, entender que o outro às vezes ainda não está no seu momento. Quando a gente fala de caridade, que é a bandeira do Espiritismo, né? A gente sabe, Kardec foi exemplar para a gente sair desse caminho de que a caridade é uma coisa estática, é uma coisa material. O que ele faz? Ele pede que os Espíritos nos respondam como Jesus via a caridade. Benevolência, indulgência e perdão, gente. Temos que ser indulgentes com os erros dos outros, porque nós também erramos. Eu cometo muitos erros. E fico muito feliz quando alguém me entende, que eu ainda estou no início do meu caminho de modificação. Entendeu? E também a benevolência para com a maneira como a gente fala com os outros, né? Entender, respeitar, né? E o perdão, gente, né? É o caminho, mas perdoar de verdade. Perdoar com o coração, porque se você tem a indulgência e a benevolência, gente, o perdão é quase que 2 mais 2, 4. Não é uma coisa, outra coisa, outra coisa. É tudo uma coisa só. É tudo amor. É só isso. Mas a gente precisa entender o que é o amor que Jesus pregou. Não é esse amor, às vezes, que a gente tanto fala, amo amor pelo meu filho. Tanto eu amo meu filho. Mas será que eu estou ensinando meu filho a amar o mundo? A amar os outros? É isso que a gente precisa entender. E eu aconselho que vocês peguem o livro Boa Nova e leiam esse texto, porque ele é muito lindo. Ele faz com que a gente... eu mesmo me renovo, porque eu consigo ver a esperança. E a gente anda com tantas coisas acontecendo, né? Tantas coisas às vezes ruins para a humanidade. Não é ruim para mim, para a Rosângela, é ruim para a humanidade. A gente precisa sentir essa dor do mundo para trabalhar o nosso egoísmo. A nossa dor não é maior que a dor do mundo. Eu não sou a pessoa que mais sofre no mundo. A minha dor física não é a maior dor física do mundo. Os meus problemas não são os maiores do mundo. Eu tenho que olhar pessoas com mais dificuldades que eu. E se eu quero exercitar esse amor do Cristo, eu preciso ter esse olhar de bondade, olhar com os olhos da alma, ouvidos de ouvir, olhos de ver. A gente tem tanta frase bonita nos nossos evangelhos, na nossa doutrina, que nos remete a cada vez mais procurar o nosso caminho. E como eu sei que vai dar tempo,
quase que não dá, né, gente? Eu vou pegar aqui o capítulo 20. Eu sempre tive problema com o número romano, sabia? Eu tenho que passar um por um, porque eu fugi da escola na matemática. E no capítulo 20, olha no capítulo 20, gente. Calma, gente, calma. Olha a paciência. Eu tinha deixado um papelzinho justamente para... O meu livro é tão desmontado. Ah, tá aqui. Viu como é que vocês exercitaram a paciência, esperando eu achar aqui no livro? Viu? Isso não podia acontecer numa coisa filmada, né? Tinha que pegar uns cortes, uma coisa assim, e sair uma edição bacana, para valer a pena. Dançou. Bom, no capítulo 20, missão dos espíritas. É uma fala de Erasto. Eu não vou ler isso aqui. Vocês que vão estudar em casa, tá? Mas no finalzinho, ele fala assim, ele pergunta: se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviam, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Né? Porque ele fala, né, os trabalhadores da última hora, né, vamos procurar, vamos fazer, vamos acontecer. Então, qual é o sinal que vai distinguir aqueles que estão no bom caminho? Né? Os espíritas, os que vão cumprir a sua missão. E quer saber, gente? Não é como espírita, não. É como ser humano. É como pessoa, porque o Cristo é um só. Mas aqui estamos falando dos espíritas. Mas é para qualquer um. E a resposta: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são os seus eleitos. Vai por aí. Seguindo a lei de Deus, sermos esses representantes, sermos as cartas vivas desse amor divino. Peço desculpa pela leitura, se me demorei, mas eu não tenho qualidades para exemplificar como foi a fala de Jesus para aqueles espíritos que estavam verdadeiramente com saudades dele. Eu agora até fiquei com saudade de Jesus. Mas é isso, meus amigos. Um bom final de dia. E é isso. Muito obrigada por todos. Agora vai chegar o homem de qualidade. 2 horas depois. Homem de qualidade. Vergonhoso, né? A gente passa vergonha, gente. A gente passa vergonha. Passa vergonha. A gente quer passar as informações, aquilo que a gente tenta aprender, porque nós somos multiplicadores. Mesmo nós não tendo esses atributos, tendo a referência Jesus como exemplo de retidão, exemplo de conduta, é natural que a gente tenha que se mirar nele. E aí a gente passa essas vergonhas de falar coisas que a gente ainda não pratica, mas que a sinceridade da consciência nos impulsiona e nos garante que nós estamos nos esforçando. Tranqueira? É tranqueira. Nosso amigo é tranqueira? É tranqueira. Mas é um cara que está melhorando. Até no meu sonho ele entra. Então é importante, gente. O importante é a gente não se desmotivar pela nossa falta de qualidade. O importante é a gente enaltecer as virtudes que estão como sinal para a nossa frente, como iluminando a estrada, e a gente tentar se melhorar. Porque senão a gente não sai do lugar. Só de estar aqui também já é um esforço.
qualquer movimento que a gente faça para entender um pouco mais os outros e a nós mesmos já é um caminho. Esse na verdade. Isso aí. Agradecemos a Rosângela pelo caminho. Vamos fazer uma prece geral, uma prece destinada a todos que estão aqui dentro. Vamos ter um passe magnético para aqueles que desejarem, mas também uma prece para aqueles que estão nos seus lares, nos hospitais. Então permita, Deus, que nessa hora, que as caravanas desçam e percorram por entre todos que estão, com as suas lâmpadas luminosas, nos seus cânticos de amor, trazendo brandura, doçura e equilíbrio. Que possam também equipes adicionais adentrar aos lares, aos hospitais, levando harmonia, levando sintonia, sinfonias, paz, esperança, alegria de viver, vontade de vencer, estímulos para nos melhorarmos diante da nossa consciência. E nessa hora, aqui e acolá, orvalhos desçam, invadindo o nosso ser, balsamizando nossos corações, acalmando as aflições e curando as nossas doenças. Que sintamos o doce beijo, o doce abraço daqueles que nos amam e estão perto de nós, trazendo esses nutritivos, a força, a paz e a esperança. Que possamos, ao despertar, sentirmos mais força, mais fé, mais alegria, mais coragem, mais vontade de viver. E vamos, dentro do nosso compromisso, da nossa consciência, honrar aqueles que nos antecederam, alicerçando a estrada doce, ficando com a pior parte, que é a parte das mutilações, dos açoites, das lágrimas, dos sangues, e vamos nós apenas ficar com a missão de levar os ensinamentos, o sorriso, o estender de mãos, o acolhimento, a palavra, a generosidade. Obrigado a todos que têm recebido tudo que precisavam. Graças a Deus. Você faz ensinamento, Rosângela? O que ele tem que fazer? A prece final. Isso foi só um passe à distância. Não, é como se fosse um passe. É como se fosse um passe coletivo para o pessoal. Quer que eu te dê uma separada? Oi? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse joelho aqui, tem hora que eu penso que eu vai ficar só um cotoco. Imagina que você não fez no joelho dos outros, né? Ah, isso eu fiz. Não foi na outra vida não, viu, Rosângela? Nessa. Pior ainda. Posso fazer? Já? Bom, meus amigos, ainda envolvido, né, nesse sentimento de amor, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus entre nós, vamos louvar a nosso Pai amado. Louvado seja nosso Pai, louvado seja nosso Mestre Jesus. Os Espíritos de luz aqui presentes, nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos conhecidos, encarnados e desencarnados aqui presentes, que buscam, Pai, pelo seu alívio, e buscam pela palavra do nosso Mestre Jesus, para que nossas aflições sejam diminuídas, para que sejamos consolados em nossa dor. Mestre querido, que não nos esqueçamos nunca que Tu estás conosco em todos os momentos de nossa vida. Que a Sua presença se faz durante toda a nossa trajetória, durante todas as nossas existências, junto com os nossos mentores amigos, junto com aqueles que nos abraçam, que nos dão a mão para nos mostrarmos o caminho a seguir. Que possamos, Pai, sermos como sempre falamos,
as cartas vivas da sua doutrina, que possamos ser os seus discípulos, os seus amigos, os seus enviados, aqueles que irão, através de ações, atos, palavras, demonstrar que já temos o entendimento e o amor dentro de nós para dar continuidade ao seu trabalho. Obrigado, Mestre querido, por tudo que nos dá, pela bondade que tem conosco. E mantenha, Pai, a sua mão estendida sobre nossas cabeças, para que sejamos sempre guiados no caminho da sua luz. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Rosângela, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação.